Agora foi. Gravação iniciada. Compartilhar aqui. Bem, vamos dar uma revisada boa. Revisada bacana. Porque menos que 10 nessa prova de tutoria é inadmissível, viu, bicho? Lê com calma e paciência. Antes da prova a gente tem um encontro que é o contra a ansiedade, o plantão contra a ansiedade, para a gente conversar um pouquinho mais sobre estratégias para realizar a prova. Fiz isso com o pessoal do P2, eles gostaram bastante também, se sentiram mais seguros e mais confortáveis na hora de fazer a prova. Então, assim, para essa do P1, como é um conteúdo gostoso de estudar, mais leve, menos que 10 é inaceitável. Vamos embora falar de novo de planejamento familiar. Vamos lá, mais uma vez abordando por que é tão importante. Por que a gente precisa falar de estratégia da família? Por que a gente precisa abordar de planejamento familiar dentro da formação médica, dentro da formação do profissional em saúde? Né? Qual a importância disso? E também determinar, conseguir enxergar os fatores sociológicos que têm intervido, né, que vem intervendo, ó, que vem, que vem incomodando aí, mudando um pouquinho da projeção das famílias, trazendo a idade das famílias brasileiras com diferenças tão discrepantes. Você vê uma classe mais pobre, pais e mães extremamente mais novos. Você vê uma classe média alta, classe alta, mães cada dia mais demorando mais para serem pais, tanto mulheres quanto homens, com a idade média aumentada e com o número reduzido de filhos. Então, por que isso é importante, né? Então, não só planejar, mas qual a idade média dessa família no país. Então, a gente vem passando, ao longo dos anos, por diversas mudanças culturais e sociais. O modo como a gente vive hoje tem uma característica muito parecida com a família norte-americana, certo? Então, essas modificações trazem uma série de consequências, tanto na parte da maturidade sexual do casal, quanto também no desenvolvimento daquela família. E quando a gente vai trazendo para a realidade da saúde da família, das USFs, das UBSs, que é o viés de formação da nossa faculdade, que da formação médica hoje no Brasil, está no currículo do MEC, então a gente já chega junto com essa história de casamento, número de filhos, idade de casal, modificação do estilo de vida, o estilo americanizado que se tem plantado em determinadas outras culturas, e métodos contraceptivos. Cada vez mais jovem hoje você vê meninas e homens utilizando, fazendo-se uso ou passando por cirurgias de métodos contraceptivos. Quais são eles e qual a importância deles? Em que momento a gente deve abordar isso e conversar isso na unidade básica de saúde? Né? Então, tudo isso que a gente está conversando até agora está inserido dentro de planejamento familiar ou estratégias da família ou estratégia de planejamento familiar, né? que é caracterizado desde 2000 e no início da década de 90, ficou mais forte, mais influente nos anos 2000, com um conjunto de medidas tomadas pelo governo e de informações que visam controlar a fecundidade e garantir a restrição de forma educativa, de forma igualitária, através da informação. Restrição da quantidade de filhos que a gente tem em relação a mulheres e homens. A gente vê meninas cada dia mais com mais filhos, homens que são pais de diversas parceiras, isso por falta de informação. Então, o planejamento familiar vem trazer justamente isso, conjunto de medidas e informações que vão controlar a fecundidade e garantir a restrição ou o aumento dessa família de forma igualitária, tanto para homens quanto para mulher, né? Através de métodos contraceptivos. Isso nada mais sendo do que um processo de informação, um processo de planejamento. É rotina nossa na USF sentar com essas famílias. Vocês vão ver, vão acompanhar bastante no acompanhamento puerpério, que é o período que se dá após o nascimento do bebê, que a gente precisa, junto com a enfermagem e junto com as técnicas,
as assistentes sociais, orientar aquelas mulheres em relação ao cuidado, em relação a métodos contraceptivos, tá? Levar essa informação. Definir planejamento familiar é uma obrigação de médicos e de enfermeiros. Tá lá. Essa definição, o que diz essas leis? Uma atuação profissional é uma atuação restrita aos profissionais de saúde, psicólogos, técnicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, que se refere ao que deve ser estudado, pautado e levado para essas pessoas. Garantido pela Constituição Nacional, no artigo 226, parágrafo 7. Ou seja, definindo que o princípio da paternidade responsável e no direito livre da escolha dos indivíduos ou casais. Ok, perfeito, maravilhoso. Você pode casar e ter a sua parceira e só escolher ter filhos com 30, 35, 40 anos. Tudo em paz. O que é objeto de preocupação, objeto de estudo, é o quão jovem essas crianças ou essas mulheres na sociedade menos favorecida, nos públicos mais carentes, têm se tornado mães, e isso de forma desigual, certo? Então, visa levar essa educação. Então, quando se pensar em planejamento familiar, basicamente, conhecimento, instrução, métodos contraceptivos, controle de natalidade de forma educativa e igualitária, tanto para homens quanto para mulheres. Isso é bom que fique bem fixado, por quê? Porque as questões que vão cair na prova são questões de interpretação. São longos textos onde vocês vão precisar interpretar a aplicabilidade da lei de acordo com o que a gente vai trazer de benefício ou que ela deve ou que a lei leva para essas famílias através da assistência básica de saúde. Né? Então, o planejamento familiar no Brasil é regulamentado desde 1996, como eu falei, desde a década de 90, pela Lei 9.263, que define como um conjunto de ações de regulação da fecundidade, como eu estava falando aqui, que garante direitos reprodutivos à mulher, ao homem ou ao casal. Né? Uma visão de entendimento mais global que vai integrar a saúde junto com a assistência à mulher e junto com a assistência básica. Né? Pensando nisso, em 1983 já havia sido lançado, pensando nisso não, né? A lei de 1996 veio para complementar essa assistência de regulação da fecundidade com base na lei de 1983, que é a lei do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. Certo? Então, foi se abraçando. E na década de 80 surge a Lei Integral de Assistência à Saúde da Mulher. Em 96, a Lei 9.263, que dá regulamentação e garante os direitos reprodutivos tanto à mulher quanto ao homem, bem como ao casal. Beleza? Isso é importantíssimo. Isso é também questão de prova. Pelo menos 2 questões na prova aqui, ou uma questão aberta, certeza vai ter na prova relacionado ao planejamento familiar, essa lei relacionada à fecundidade e à informação, bem como o programa de assistência integral à saúde da mulher. Certo? Olá, a infertilidade, que é o objetivo do nosso estudo, tanto o método contraceptivo quanto avaliar a infertilidade do casal, tanto homem quanto mulher, está presente em 15 a 20% dos casais. Né? E a gente vai entender como infertilidade conjugal a não ocorrência de gravidez em casal que mantenha relações sexuais frequentes, sem proteção contraceptiva pelo período de 1 ano. Note que não só o programa está preocupado com a orientação e o cuidado do controle de natalidade, como também a forma igualitária desse entendimento, certo? Do relacionamento do homem, do casal e da mulher quando ter filho, como também investigar as principais causas de infertilidade conjugal, certo? E é outra questão de prova, certeira, como definir ou quando está definido a infertilidade conjugal. Isso vai acontecer quando um casal tenta, de forma frequente, manter relações sexuais sem proteção ou nenhum método contraceptivo no período de 1 ano, sem o sucesso da gravidez. A gente tem, nesse momento, a infertilidade do casal. Afeta quanto, Isaac? De 15 a 20% desses casais.
trazendo uma definição da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, a infertilidade é uma doença definida pela incapacidade de se obter uma gestação bem-sucedida após o quê? Olha, nota que tanto o Brasil, o Ministério da Saúde, quanto a Sociedade Americana têm o mesmo tempo. É uma tentativa de gestação por um casal que pratica regularmente, tem a prática sexual regular, de forma desprotegida, sem uso de nenhum método contraceptivo, e é uma tentativa ou incapacidade de se obter uma gestação bem-sucedida por exemplo, mais de intercurso sexual. Né? A sociedade americana traz exatamente igual a definição aqui no Brasil. Tá? Alguns termos que esses sim podem cair na prova, como algum extrator, como alguma dificuldade, tentando consumir um pouquinho do cuidado, da atenção de vocês, são termos importantes para a gente trazer. Eu trouxe na primeira aula que isso aqui ninguém ia levar para a tutoria, isso era um conhecimento a mais para vocês brilharem na tutoria, mas na prova esses termos podem aparecer e é importante a gente lembrar deles na hora que a gente está fazendo a prova para não se confundir. Alan, pode fechar o teu microfone, por favor, rapidão? Pode sim. Ele de vez em quando dá um eco, dá uma interferenciazinha. Foi? De vez em quando ele dá uma interferenciazinha. O som, é som de ambiente. Acontece. Pronto, beleza. Então, alguns termos merecem ser esclarecidos em relação à infertilidade. Fecundabilidade e probabilidade de se alcançar uma gestação em um ciclo menstrual. Opa, se eu estou tentando engravidar e eu tenho a probabilidade de engravidar ali durante aquele ciclo menstrual. Em torno de quanto? 20%. A fecundidade é a capacidade, note, a fecundabilidade é a probabilidade, tá, de alcançar uma gestação em um ciclo menstrual. A mulher de alcançar a gestação em um ciclo. Opa, em 30 dias, depois de um ciclo, eu estou acompanhando aqui pela tabelinha, e eu estou vendo que nesse período aqui eu estou no meu período fértil, estou tentando engravidar nesse período. Então, essa probabilidade de fecundar, essa fecundabilidade que junta com probabilidade é em torno de 20%. Só que a fecundidade, que já junta com capacidade, não tem li, nota que fecundabilidade tem probabilidade, tem um L aí no meio. E a fecundidade também tem a capacidade, não tem o L, só para associar, de alcançar essa gestação a termo, certo? Sem uso de outros métodos de inseminação, em um ciclo menstrual, de efetivamente alcançar é de 15%, certo? Subfertilidade, mudando um pouquinho para o lado direito aqui do nosso slide, subfertilidade são casos em que há possibilidade de regressão ou de reversão do quadro, como a oligoastenosoostermia, anovulação, entre outros casos. O que é que eu tenho? Tenho pouca produção. Eu produzo, mas eu produzo muito pouco espermatozoide. Então eu tenho uma oligoastenosoostermia, uma subfertilidade. Eu não sou completamente infértil, mas eu produzo pouco gameta para atingir de forma mais específica uma gravidez, para conseguir engravidar a minha parceira, né? Uma anovulação, eu posso ter, por um período, uma questão hormonal, a mulher para de eliminar o ócito, né? Então, é uma anovulação que é transitória ou ela é decorrente de alguma outra questão que pode ser resolvida, né? Entre outros, um mioma, um sangramento excessivo, que isso pode ser resolvido. Esterilidade, já aqui no nosso canto esquerdo do nosso slide, incapacidade de conceber. Agora sim, azoospermia. Se eu tenho um A, eu tenho uma negação, eu não tenho uma produção dos gametas. Ou ausência de útero, ou um ovário não funcionante, um ovário atrofiado, a mulher é incapaz de produzir óvulos, certo? Isso pode ser também causas de esterilidade. Bom saber desses termos, né? Voltando aqui, para a gente bater em relação a percentuais, lado direito inferior do nosso slide, a chance de alcançar uma gravidez é de 50% em 3 meses, 60% em 6 meses e 85% em um ano.
Olha, se um casal tenta engravidar, mantém relações sexuais frequentes sem o uso de um método contraceptivo, ele tem a chance de engravidar em 85% dentro de um ano. E se eu não engravido, dentro desses 12 meses, eu tenho uma infertilidade conjugal. Vamos lá. Investigando as causas dessa infertilidade. Daqueles que não engravidam ou que não vão engravidar no primeiro ano, 92% vai conceber no segundo ano. Por que, Isaac, isso acontece? Tem um componente psicológico muito importante na tentativa de gravidez, principalmente na mulher. Obviamente, o homem, por uma questão ou outra, pode desejar um pouco mais, mas está mais relacionado à mulher. A questão de ovulação, a equilíbrio hormonal, tempo menstrual ou ciclo menstrual, está mais relacionado à mulher. Naquele primeiro ano, ela ficou um pouco mais tensa, teve aquela tensão inteira. Então, isso, na unidade básica da saúde, conversando, sendo acompanhada por enfermeiro, médico, psicólogo e assistente social, a gente pode perceber que o que está ocasionando, o que ocasionou aquele primeiro ano naquela mulher não atingir o objetivo de engravidar, pode não ser infertilidade, tá? Pode ser uma questão psicológica, tanto que daqueles casais que não engravidaram no primeiro ano, quantos por cento vão no segundo? 92% vão conceber ou vão conseguir engravidar, tá? Olha, sabe-se que a mulher apresenta uma queda de aproximadamente 11% da sua fertilidade para cada ano após os 30 anos. Isso é um outro fator que vem trazendo uma redução da natalidade das mulheres acima dos 30 anos, já que hoje em dia elas têm procurado engravidar, a idade média da mulher brasileira em torno de 30 anos de idade. Então já deve se atentar a isso, já deve se investigar essas situações. Então, diante do exposto, orienta-se a iniciar uma investigação do casal infértil após pelo menos um ano de exposição sem ocorrência da gravidez. Opa, mas se aquela mulher está sendo acompanhada lá na unidade básica de saúde durante todo aquele ano, então já tem um cuidado, uma orientação. Mas tentou-se um ano inteiro, não funcionou, não deu certo, infertilidade do casal. Vamos investigar as causas. Vamos fazer um espermograma, vamos fazer uma ultrassom endovaginal, vamos fazer outros tipos de investigações para ver se aquela mulher realmente é fértil ou infértil a ponto de não conseguir engravidar naquele ano. Tá? A investigação antes de um ano está justificada nas seguintes situações. Atenção! Quando que eu vou investigar antes de um ano? Mulheres com mais de 35 anos de idade. Por quê? Porque a gente tem uma perda da fertilidade em torno de 11% para cada ano após os 30 anos. Então, se eu tenho 35 anos, eu estou perdendo aí em torno de 50% da minha capacidade fértil. Então, essas mulheres podem sim investigar a infertilidade ou não antes de um ano de tentativa de engravidar. Mas vamos lá, mulheres com mais de 35 anos entram no critério para investigação com menos de um ano. O que é que a gente vai ver nessas mulheres? O que é que a gente vai investigar? Ciclos menstruais, se são regulares ou irregulares, história da doença inflamatória pélvica, que é a DIP, o diagnóstico ou não de suspeita de endometriose, um alargamento, uma hiperplasia das paredes intrauterinas. Se ela teve cirurgias abdominais anteriores, eu posso ter lesionado, lesado, seccionado a tuba uterina, por exemplo, certo? Ou ter aderências ao útero, que está dificultando esse processo gravídico. Então, vamos analisar um pouquinho cirurgias anteriores e investigar também problemas relacionados ao homem, como o caso de oligozoostermia ou uma azoospermia, tá? As causas de infertilidade podem ser divididas em femininas e masculinas, porém a abordagem deve sempre levar em conta o casal. Causas de infertilidade relacionadas às mulheres, em torno de 35%, relacionados ao homem, em torno de 30%. Quando a gente junta ambos os parceiros, isso não se soma para 65%, mas sim ambos os parceiros causam infertilidade em torno de 20% ou a 15%, como a gente já falou no início da nossa apresentação. Infertilidade sem causa aparente, a famosa ISCA, infertilidade sem causa aparente, ISCA ou ISCA, 15%. Precisa se investigar nesse momento os fatores psicológicos do casal. Tá? Entre os fatores femininos pode-se listar tubário,
torção tubária, diminuição do conduto tubário, ovulatório, anovulação, uma baixa ovulação, uma baixa produção de óvulos, ou óvulos que são produzidos têm defeitos. Olha lá, uma baixa ou diminuição na reserva ovariana. Fator ovariano está relacionado ovulatório, diminuição da reserva e fator ovariano, 6%. Endometriose, 7%, relacionados ao útero em si, 1%, e de múltiplas causas, principalmente aqui, as relacionadas aos desequilíbrios hormonais e fatores psicológicos, 13%. Tá? A história clínica define a infertilidade como primária, isso aqui é importante também, pessoal. Como é definido a história clínica da infertilidade? Como que a gente tem? Primária da paciente que nunca engravidou, certo? Primária da paciente que nunca engravidou. Primária do casal, paciente nunca engravidou daquele parceiro. Secundária, engravidou uma vez, mesmo com um outro parceiro, tá? E existiu nesse momento uma infertilidade. Opa, essa infertilidade agora é primária do casal. Paciente nunca engravidou, mas nunca engravidou daquele parceiro. Então ela é primária do casal. Ela é infértil, é primária da paciente, é uma paciente que nunca engravidou de ninguém. Opa, uma paciente que já engravidou uma vez, mesmo de outro parceiro, mas agora não está engravidando. Então ela é secundária, tá? Isso aqui é muito importante saber também. A abordagem adequada para definir essa história da infertilidade inclui uma anamnese detalhada e exame físico e ginecológico minucioso. A história da anamnese vai nos dizer para que lado eu devo seguir mais com aquela investigação. Se eu vou virar meus olhos para uma investigação mais voltada à mulher ou se eu viro meus olhos voltado uma investigação voltada mais para o homem. Porém, contudo, toda essa história, essa anamnese, deve envolver o casal, se assim for o atendimento deles na unidade básica de saúde. Fator tubário. Esterossalpingografia deve ser realizada na fase folicular. Que momento é esse? A fase folicular, entre o 6º e o 11º dia do ciclo. Tá? Esterossalpingografia é um exame que a gente vai acender o nosso útero e vai conseguir determinar toda a perfusão do contraste saindo, não só pelo útero, mas pela tuba uterina. Essa que está aqui em cima, ó, acima dos ovários. Tá? A gente vai jogar um contraste aqui dentro e depois entra com ultrassom ou ressonância magnética e vai analisar tudo isso aqui, se está acendendo, se estão pérvios, se estão funcionantes. Tá? Videolaparoscopia geralmente é indicada quando a esterossalpingografia sugere alteração importante. História de cirurgia pélvica anterior, como eu falei, aderências no útero. O útero pode estar aderido à parede abdominal ou aderido a uma outra víscera. E isso pode estar complicando o processo gravídico. Então a gente faz uma vídeo, coloca as câmeras lá dentro do abdômen da paciente, dilata ele com gás e vamos analisar se esse útero está bonitinho, se ele está organizado, se tem alguma anomalia, alguma patologia envolvendo esse útero que está dificultando aquela paciente de engravidar. Tá? Então, videolaparoscopia é geralmente indicada quando a esterossalpingografia sugere alteração importante na história, ou uma história cirúrgica pélvica anterior, ou uma infertilidade sem causa aparente, ou uma suspeita clínica de endometriose. Fator ovulatório, está lá, ciclo menstrual regular, indica que muito provavelmente está ocorrendo ovulação. Ok, como é que está seu ciclo menstrual? Não, está vindo certinho, doutor, de 26 em 26 dias, de 28 em 28 dias, de 30 em 30 dias está vindo certinho. Geralmente de 26 a 28 dias, está vindo certinho. Então está tudo em paz. Opa, provavelmente não tem um fator ovulatório relacionado. Entretanto, a presença de ovulação pode ser confirmada com rastreamento de ovulação, com ultrassonografia seriada. Opa, eu preciso enxergar sempre se eu tenho produção de ovário, se esse ovário está expelindo, está jogando da tuba uterina para ser fecundado esse óvulo, certo? Reserva ovariana é avaliada através de testes realizados para quantificá-la. A mulher, depois que menstrua,
está madura reprodutivamente falando, ela nasce com um valor X de óvulos. E isso não se renova. Cada vez que ela menstrua, ela joga um óvulo fora. É diferente do homem que produz os seus gametas, né? A mulher não. Ela nasce com um número específico, um valor que pode variar de mulher para mulher, mas nasce com um número específico da reserva ovariana. Então, isso pode ser quantificado, tá? Com exames, para não só ver a reserva, como a qualidade desses óvulos, a qualidade oocitária, né? Esses fatos estão diretamente ligados à idade da mulher. A gente viu que a partir dos 30 tem-se uma redução aproximada de 11% nessa reserva ovariana ou da fertilidade da mulher, certo? Para avaliação de distúrbios menstruais, pode-se utilizar as dosagens de hormônio folículo estimulante, FSH, hormônio luteinizante, o LH, e o hormônio antimuleriano, que é o RAM. Os três estão relacionados com a produção, maturação e o expelir, o sair desse oócito do ovário até a tuba uterina, onde ele vai ser fecundado, para posteriormente ser implantado na parede do útero. Fator cervical. Se eu estou falando de fator cervical, eu estou falando da cérvice. Não é cervical do pescoço, mas é da cérvice uterina. Dessa região aqui, ó, embaixo do sovaco da nossa bonequinha. Isso aqui é o cérvice do útero. É essa região aqui, de entrada do canal uterino. Então, o fator cervical compreende as malformações ou lesões neoplásicas benignas, como pólipos, miomas. Lembrando que pólipos e miomas não são preditores para infertilidade, porém, dependendo do tamanho desses miomas grandes, ou da quantidade de pólipos, a gente pode ter uma infertilidade relacionada a essas duas patologias, tá? Infecções diversas e fatores imunológicos, mulheres imunodeprimidas, ou que estão fraquinhas na sua imunidade, têm dificuldades também para engravidarem. Alterações anatômicas causadas por procedimentos que trazem algum malefício para a mulher. Iatrogenia é quando um procedimento médico foi mal feito a ponto de trazer uma alteração anatômica ou a ponto de causar uma disfunção naquele órgão. Então, alterações anatômicas causadas por procedimentos iatrogênicos é o ato médico falho, que traz mais prejuízo que benefício para o paciente. Isso chama de iatrogenia, tá? Então, essas iatrogenias ou procedimentos cirúrgicos também podem contribuir para a infertilidade. Fator uterino, que podem prejudicar essa fertilidade, pode interferir no transporte de um óvulo, pode interferir numa obstrução aqui em cima, ó, dessa tuba uterina, e vai prejudicar também o processo de implantação. A gente tem determinados ócitos que não conseguem descer, ir até a parede uterina para ser implantado e são fecundados na tuba uterina, e essa criança, esse feto, começa a desenvolver-se dentro da tuba uterina. A gente chama de gravidez ectópica. Essa gravidez é inviável. A gente pode ter um defeito nessa tuba uterina, nesse ócito da tuba uterina, que não consegue entregar esse ócito fecundado, depositar esse ócito fecundado dentro aqui da cavidade uterina para que ele seja implantado na parede uterina, certo? O diagnóstico de anormalidade uterina é feito principalmente através de exame de imagem, a esterossalpingografia e a ultrassonografia transvaginal. A gente entra com o transdutor pelo canal vaginal, atravessa a cérvice uterina e vai analisar esse útero, né? Certo? Podem suspeitar de malformações mullerianas e outras alterações na cavidade uterina. Fatores masculinos. O espermograma é a forma inicial de avaliação de causa masculina, um exame que vai avaliar de forma mais específica o homem na investigação do casal infértil, certo? Os parâmetros de referência segundo a OMS um volume de 1,5 ml, o pH desse esperma, né? O pH de 7,2, e a concentração espermática, número de espermatozoide, maior ou igual, maior na verdade, né, que 15 milhões por ml. Então, total de espermatozoide no ejaculado maior que 40 milhões.
a motilidade desse espermatozoide, a motilidade progressiva de 32%, pelo menos, uma vitalidade de 58%, com uma ausência de leucócito aqui, ó, menor que 1 milhão por ml. Morfologia ou formas normais, maior que 4% do critério estrito de Kruger. Isaac, do que eu preciso saber desse monte de número que você falou para mim? Nada. Só saber que o espermograma é o exame inicial, principal, que vai apontar o fator masculino de causa de infertilidade conjugal. PRIO. Medindo o quê? A concentração de espermatozoides, que deve ser de quanto? Maior que 15 milhões, certo? Numa ejaculação. Ponto final. Quer dizer, dentro do volume de 1,5 ml. Numa ejaculação maior que 40 milhões. Espermograma, avaliação da principal, é a principal ferramenta da avaliação da infertilidade no casal. Mas está avaliando quem? O homem. A principal ferramenta de investigação de fertilidade do homem e também no casal relacionada ao homem. O que a gente precisa lembrar? Que numa ejaculação a gente tem 40 milhões de espermatozoides. Isso é o número visto no espermograma. Certo? Simbora conhecer os métodos contraceptivos do Ministério da Saúde. Quanto isso cai em prova, Isaac? Uma questão fácil. Uma questão facinho, pelo menos uma. Então, quais são? Nesse momento a gente não vai explicar definitivamente. Isso aqui vocês vão ter muito contato ainda na vida acadêmica de vocês em relação à utilização, momento e a propedêutica, como a gente deve passar esses métodos contraceptivos para as mulheres e também para o homem. Como a gente deve fazer essa orientação. Não é objetivo do nosso estudo nesse momento, e sim conhecer quais são os métodos preconizados pelo Ministério da Saúde. Portanto, você mulher também que vai assistir essa aula depois, mas tem aquele método tal ainda. Esquece, não é ele que vai para a prova, não é ele que vai ser cobrado. Por enquanto, são os métodos que são descritos e estão disponíveis nas unidades básicas de saúde, que são disponíveis também pelo Ministério da Saúde em todo o território nacional. Então, a gente tem uma pílula combinada de baixa dosagem, certo? A gente tem uma mini pílula só com um tipo de hormônio. Então, são as pílulas contraceptivas. Tem uma outra pílula, que essa aqui é a mais famosinha, anticoncepcional de emergência. Quem é esse? O dia D, levonorgestrel, certo? O dia D não. É aquela que foi lá, teve uma relação desprotegida, relação sexual desprotegida com um coito intravaginal, vamos lá tomar pílula do dia seguinte, pílula anticoncepcional de emergência, levonorgestrel. Como eu vi uma médica minha amiga falando, é uma vez na vida e uma vez na morte. Isso aqui é uma carga hormonal importante e não deve se estar tomando sempre. Então, orientar bem, quando vocês tiverem a oportunidade, as pacientes de vocês nas USFs. Tá? A gente tem pílula contraceptiva, essas duas aqui de cima. Tá? Então, a pílula do dia seguinte não é indicado estar tomando sempre, até porque ela vai perder a efetividade da ação dela e você vai consequentemente, acabar engravidando se mantiver essa prática sexual desprotegida. Então, a gente tem também a injeção mensal, certo? Injetada. Tem a injeção trimestral, preservativo masculino. Nos postos de saúde em que eu atuei, a gente sempre deixava disponível, tanto ali em cima mesmo, na bancada, na entrada, na recepção, uma caixinha tanto com preservativo masculino quanto preservativo feminino, que no Ministério da Saúde chama de diafragma, tá? Os dois tipos de preservativos sempre disponíveis. E também tem, na assistência à saúde, alguns postos de saúde fazem, e se você pedir no seu posto de saúde também, o seu médico e a enfermeira podem realizar, tá? Que é o DIU, tá? Tanto o DIU Mirena quanto o DIU de cobre, certo? Um outro método é cirúrgico. Aqui é uma outra questão de prova. Prestem muita atenção nessa parte agora, porque a ligadura tubária ou laqueadura é uma obstrução mecânica das tubas uterinas. A gente não chama de trompas mais, como está aqui no texto. Antigamente chamava trompa de falópio. Esse termo
caiu em desuso. Então, a obstrução mecânica das tubas uterinas, que impede que o espermatozoide migre ao encontro do óvulo, obviamente, impedindo assim a sua fecundação, certo? Não se pode realizar a laqueadura tubária nos períodos de parto, pós-parto, até 40 dias ou aborto, até 42 dias do parto ou aborto, exceto no caso de comprovada necessidade por cesarianas sucessivas anteriores ou se aquela mãe tem um risco elevado de engravidar. Então, se a gente nota na assistência à saúde, fez o pré-natal todinho, aquela mulher apresentou um pré-natal altamente precário, com diversos internamentos, com síndromes hipertensivas, com síndromes diabéticas, essa é uma pessoa, ou então ela tem um problema cardíaco, que ela não pode engravidar, ela não consegue levar uma outra vida dentro dela. Tudo bem, teve aquele filho, mas uma outra gravidez é um alto risco, então vamos fazer a laqueadura. E por que não se pode realizar a laqueadura tubária nesses períodos aí de parto, pós-parto, até 42 dias? Por quê? Porque isso é uma coisa que deve ser decidida na atenção básica, no seu pré-natal e determinada pelo menos 60 dias antes do seu parto. Então, antes do parto. Então, se isso não for escolhido, não vai poder ser realizado. Tá? Na assistência básica, nosso caminho inicial, nosso viés inicial para o parto é o parto natural. Vasectomia é um procedimento cirúrgico simples, de pequeno porte, realizado a nível ambulatorial, seguro demais, consiste na ligadura dos ductos deferentes. São os ductos que saem dos testículos, vão até a vesícula seminal, que fica dentro da próstata, e ejaculam tanto o sêmen quanto o espermatozoide, né? Então, é aberta uma incisão na região suprapúbica do paciente e a gente faz a ligadura ou simplesmente secciona e faz a ligadura depois separados do ductos deferentes. Né? Tem por objetivo interromper o fluxo dos espermatozoides em direção à próstata e vesículas seminais, como eu estava falando, para a constituição do líquido seminal. Recomenda-se fazer espermograma para ter certeza de que a vasectomia foi eficaz, antes de liberar para relações sexuais. Por quê? Se eu fiz, será que está eficaz mesmo? Será que realmente conseguiu clampear? Ou aquela cirurgia foi efetiva? O que a gente faz? Espermograma antes das relações sexuais, antes de voltar a ter relação, né? Ele pode ser feito em qualquer momento, após 3 meses do procedimento ou após 20 ejaculações. É necessário ter um resultado de espermograma que demonstre a zoospermia para testar que a vasectomia foi bem sucedida. Simbora para uma atenção gigantesca. Lei 14443. Fácil de decorar. 14443. De setembro de 2022. Sancionou, quer dizer, que foi sancionada em setembro de 2023. Passou a vigorar as seguintes alterações que, após decorridos 180 dias da sua publicação, a redução da idade de 25 para 21 anos, ou pelo menos 2 filhos vivos. Precisa reler e ler e reler essa informação. Vai cair questão na prova. E vai ter pegadinha. Vocês não podem cair em casca de banana para isso aqui, que é uma coisa muito simples, mas que se não tiver internalizado, vai cair em casca de banana. A Lei 14443, de setembro de 2022, sanciona a redução da idade de 25 para 21 anos, ou pelo menos 2 filhos vivos, que vai garantir a esterilização cirúrgica da mulher durante o período de parto, se observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o parto e as devidas condições médicas. Antes era 25 anos e 2 filhos vivos. Ou seja, eu estou grávida do terceiro. Agora é 21 anos de idade ou pelo menos 2 filhos vivos. Ou seja, eu estou grávida do terceiro, pelo menos. Certo? Mas e se eu tiver 19 anos, 3 filhos vivos e estou grávida do quarto? Note, a redução de idade para 21 anos, de 25 para 21 de idade, ou pelo menos
2 filhos, eu preciso ter pelo menos 21 anos de idade, e eu tiver um filho e quiser ligar, tudo bem. Há um consenso entre casais ou entre a moça, tudo bem. Ok, isso era de 25 anos, agora é de 21. Eu completo 21 anos de idade e tenho um filho. Beleza, não quero engravidar mais, tá tudo certo. Eu tenho 19 e tenho 3 filhos, estou grávida do quarto. Não tenho 21 anos ainda, mas eu tenho pelo menos 2 filhos vivos. E essa manifestação foi observada e determinada pelo menos 60 dias antes do parto. Certo? E todas as devidas condições médicas foram aceitas para que essa condição também fosse aceita. Tranquilo? Então, vai ser cobrado, vai ter pegadinha com esse texto. Mas botem na cabeça essa frase do meio. O que foi que disse a lei em relação ao método contraceptivo cirúrgico da mulher? A lei de 2022, que há uma redução da idade de 25 para 21 anos de idade, ou pelo menos 2 filhos vivos. E deve-se observar a manifestação da paciente pelo menos 60 dias antes do parto e todos os critérios médicos serem preenchidos pelo médico assistencialista, pela sua ginecologista e a sua obstetra, que pode ser realizada aquela cirurgia. Tranquilo? Frente. Então, é isso. Meu Alan, você que está aí, guerreiro firme e forte, dúvidas em relação a essa aula, mandem para mim. Beleza. Eu gostei da aula. Dei uma revisada na tutoria, né? Que a gente fechou lá. Eu tinha pesquisado bem sobre ela. Gostei dela. Mas